E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos apresentar a nova Q5 2019. Acompanhe! Bom pessoal, agora eu vou falar aqui para vocês as novidades da parte estética da nova Audi Q5. Bom, para falar da parte estética, uma das coisas aqui que já mudou muito o carro, deixou o carro mais agressivo, deixou sua frente bem bonita, foi esses vincos no capô aqui, são bem vivos, a gente vai colocar a imagem para vocês darem uma olhada nesse vinco aqui que ficou show de bola. O carro à sua frente ficou mais imponente e ficou mais agressiva. E uma das outras coisas também que mudou aqui na lateral, que vocês vão perceber aí no vídeo, e até mesmo quando vocês conseguirem ver esse carro na rua, vocês vão reparar essa linha lateral aqui, que vem do início ao final do carro. E essa linha lateral, ela também é um vinco bem vivo, ele é um vinco ali que deixou o carro mais encorpado, assim podemos se dizer. E além disso, uma das outras coisas interessantes também que nesse carro foi alterado é que suas rodas agora são aro 19 polegadas e também mudou o desenho da roda. E uma outra coisa legal, que obviamente não poderia ficar sem, é o farol Full LED e a sua lanterna Full LED também, que durante a noite é um show, é um destaque a mais desse carro. Vou falar aqui sobre a nova motorização da Audi Q5. E como vocês já sabem, as Audi Q5 anteriores, elas tinham um motor ali de 6 cilindros. Já no caso das novas, a gente não tem mais um motor 6 cilindros e no caso agora a gente conta com um motor 4 cilindros. No caso foi feito um downsize na parte de motorização aqui das Audi Q5, mas esse downsize não afetou em nada esses carros. No caso aqui a nova a gente tem 252 cavalos, 37 kg de torque, ou seja, um carro bem torcudo e um carro bem forte. E é claro, obviamente, vocês devem estar se perguntando, e o 0 a 100 dessa máquina? Bom, no caso do 0 a 100 dessa máquina, a gente tem ali em torno de 6.3, então ele é muito rápido e até mesmo referente aos seus concorrentes. No caso, a BMW X3 faz exatamente em 6.3, ou seja, os dois andariam lado a lado. E lembrando ali no caso da Mercedes GLC, ela faz em 7.3, ou seja, o Audi Q5 ele é em torno de 1 segundo mais rápido do que no caso ali uma Mercedes GLC. No caso dessa motorização aqui, ela conta com injeção direta e, como vocês puderam ver pelos dados, ele é um carro bem forte, é um carro ali que vai fazer um 0 a 100 rápido, é um carro que entrega potência para o cliente 100%. E aliado a isso a gente tem o câmbio S-Tronic da Audi de dupla embreagem de 7 marchas e além disso também, para poder fazer ali um 0 a 100 tão rápido, a gente conta com a nova tração da Audi, no caso ali o Audi 4, que já existia e é consagrado no mercado mundial, a tração 4, como todo mundo já conhece, que a Audi tem um grande nome ali na parte de tração, e agora a gente conta com uma atualização ali da tração, que é o Audi 4 Ultra, que eu vou explicar para vocês mais pra frente no vídeo. Bom pessoal, agora a gente vai falar de um item bem importante, bem legal desse carro, que é um item de série, que é a chave dele. No caso aqui a chave dele é uma chave de presença. No caso a chave de presença aqui a gente pode utilizar para várias coisas. Primeira coisa que a gente pode utilizar seria para trancar o carro, e quando você tranca o carro com a chave no seu bolso, você já rebate o espelho retrovisor, como vocês vão ver agora. Encostou a mão por fora da maçaneta, o carro ele se tranca automaticamente e o espelho retrovisor já recolhe. Quando você quiser abrir o carro, eu vou colocar a chave no meu bolso para vocês verem, você simplesmente vai colocar a sua mão dentro da maçaneta e o carro ele se destranca automaticamente. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui o modo de abertura do porta-mala, um modo que ajuda muito aí para você que está indo viajar. No caso você vai estar com malas na mão, não vai ter como pegar a chave no bolso ou apertar aqui na maçaneta, ou se você estiver saindo do supermercado, você estiver com as mãos carregadas de alguma coisa, muito simples, você vai vir aqui, chave no bolso, não precisa ter a chave na mão, apenas coloca o pé embaixo do carro, tira o pé e ele abre automaticamente o porta-mala. Sistema simples, rápido e fácil. Bom pessoal, para fechar o porta-mala a gente tem 3 modos, um deles é pela chave. Segundo modo, a gente tem um botão aqui na parte de cima, só apertar ele que ele fecha automático, ou passar o pé aqui na parte de baixo. Como eu abri para vocês com o pé, agora eu vou fechar ele aqui na opção de cima. Deu um toque, ele fecha automático, muito simples, o sistema funciona perfeito e ajuda muito ali no seu dia a dia. No caso ele é um porta-mala bem grande, bem amplo,
Ele é um porta-mala aqui, se você for utilizar só esse espaço aqui do porta-mala, sem rebater os bancos, vocês vão ter 550 litros, que consegue acomodar ali uma família de 4 a 5 pessoas, uma viagem média ou longa. E claro, se você não tiver uma família grande, você tiver apenas 2 pessoas, você consegue rebater o banco e consegue aumentar de 550 litros para 1.550 litros, ou seja, rebatendo os bancos vocês ganham 1.000 litros de porta-mala, ou seja, um porta-mala gigantesco, né? 1.550 litros é muita coisa. E além disso, uma das coisas que eu achei interessante desse carro, que é um diferencial que a maior parte dos carros não tem, os bancos aqui você consegue rebater ele pelo porta-mala e além disso, ele é bipartido em 3 partes. Então normalmente os bancos ele ficam 2 juntos e um separado. No caso desse aqui você consegue empurrar eles, né, abrir eles todos separados. Então se você quiser só o banco do meio você consegue, se você quiser o banco de um lado ou do outro você consegue também muito fácil. Você simplesmente puxa a trava aqui e ele deita automático, e se você puxar a trava do outro lado aqui, ele deita automático também, e aí você tem acesso ao total 1.550 litros. Vou falar aqui primeiro para vocês, a gente já tem conta aqui na parte traseira para o aconchego, né, para as pessoas que sentam aqui na parte de trás, o ar-condicionado de 3 zonas. Aqui a gente consegue mudar a temperatura do ar-condicionado, bem fácil, está bem à mão aqui, então isso é algo bem legal. Uma das outras coisas legais que a gente tem conta aqui com a saída de ar-condicionado para os pés também dos passageiros traseiros. E além disso, uma das coisas aqui que eu não vi em nenhum carro até hoje, ou pelo menos eu não devo conhecer todos, obviamente, mas eu não vi em nenhum outro, é o sistema aqui onde você consegue puxar o banco mais para frente para dar mais espaço para o porta-mala. Então a gente puxa a alavanca aqui debaixo do banco e puxa o banco para frente, como vocês estão vendo aqui o banco está já com uma diferença. Caso você queira, quem sente aqui atrás fique com mais espaço, de uma pessoa de estatura mais alta e queira tirar um pouco do espaço do porta-mala, você aperta aqui e puxa para trás, e assim, simples, rápido e fácil. E é claro, uma das coisas aqui que eu gostei muito para quem senta aqui na parte de trás é esse teto panorâmico aqui, que ele é bem grande, ele conta com uma cortina elétrica, onde ele abre e fecha eletronicamente. E além disso, para quem está sentado aqui atrás, num dia ensolarado, você pode viajar curtindo o céu, aquele céu azul bonito e legal que a gente tem aqui no nosso país. E é claro, além disso, se for uma noite, você pode ir curtindo as estrelas aqui por esse belo teto panorâmico. Bom pessoal, como a gente falou para vocês, esse carro aqui a gente já andou bastante tempo com ele, né? A gente já está aqui, já conseguiu andar pelo menos umas 4 horas com esse carro, para a gente ter uma boa noção do carro. Pegamos estradas, a gente andou um pouco na cidade e eu vou passar minha experiência para vocês aqui na estrada, tá? Querendo ou não, ele é um carro grande, um carro para família, um carro para viajar, e essa é a ideia do carro. Então, no caso, a minha opinião aqui, para ultrapassagens, o motor dele não deixa a desejar. É um motor ali que não se esforça para fazer uma ultrapassagem, seja em média ou alta velocidade. Ele consegue fazer uma ultrapassagem segura, muito rápida e fácil, tá? Ele não vai ficar se esforçando para fazer, é algo bem fácil dele fazer. Outra coisa legal, dos carros que eu dirigi até hoje, mesmo sendo 4x4, esse daqui em curvas, ele conseguiu fazer belas curvas ali de uma forma bem fácil. A estabilidade dele é muito boa. E já ligando ali na parte de curvas, que é uma coisa muito interessante para vocês, o porquê esse carro faz tanta curva, o porquê esse carro se dá tão bem ali na estrada, é por conta da sua tração 4, mundialmente famosa e mundialmente reconhecida, da Audi. E no caso, ali a gente falando dessa tração, agora a gente tem uma novidade, que esse carro aqui já equipa a tração 4 modelo Ultra, que é uma tração nova ali, né? É a tração que já existia, só que com um upgrade, com uma atualização no caso. Então ela conta com isso, e esse sistema legal dele para vocês entenderem o porquê ele melhorou. Antigamente você não conseguia desacoplar 100% a tração. Hoje a gente consegue com o sistema Ultra, que é o sistema mais novo. No trânsito não é necessário você ficar utilizando ali o 4x4 o tempo todo, né? E aí você acaba forçando, gastando combustível a mais para tirar o carro do local e tal. Tem toda uma explicação para isso. Mas de forma simples, no trânsito o carro vai ficar sempre em tração dianteira, e aí quando você exigir mais do carro, seja em curva ou seja acelerando, realmente ele vai ligar a tração integral, o 4x4. Então agora ele consegue desligar 100% a tração traseira e virar 100% dianteira. Então a gente andou bastante com o carro, parte ali de ultrapassagem perfeita, não tenho o que falar, suspensão bem macia, e ela, posso até se dizer o seguinte, que ela é uma suspensão macia, porém ela é uma suspensão ali onde ela te entrega 100% de
confiança, tá? Ela não é uma suspensão macia bobona, que você dirige e você fala, putz, o carro tá meio mole. Ela é uma suspensão macia, que ela passa para vocês ali uma maciez para dirigir, porém ela é uma suspensão firme, uma suspensão que te passa confiança para fazer uma curva, ela te passa confiança para dirigir de verdade, tá? Isso é algo muito importante que vocês têm que saber. Isso é algo que eu gostei bastante do carro. Além disso, a gente conta com algumas outras coisas legais nesse carro aqui. No caso aqui a gente tem o banco motorista e passageiro com set elétrico, né? Então você consegue levantar e abaixar o encosto, subir e descer o banco para frente e para trás, tudo eletrônico, tanto motorista quanto passageiro. Outra coisa que é legal também desse carro, a gente tem aqui memória para duas pessoas para banco, e essa memória ela memoriza tanto o banco do motorista quanto do passageiro. Então isso é algo aqui que facilita bastante a vida para quem sempre anda o mesmo carro, anda o filho e o pai, ou a esposa e o marido, cada um tem ali o seu set, bem facinho de utilizar, bem rápido, bem fácil. Além disso, uma das coisas que para mim, como cliente e como avaliador, é um show à parte da Audi, que eu gosto muito, é aqui do Virtual Cockpit. Ele conta aqui com uma tela de 12,5 polegadas, ou seja, 12,5 polegadas. Querendo ou não, para mim isso é um show à parte da Audi, é algo assim que eu já vi em outras marcas, mas eu gosto muito do layout da Audi, eu gosto muito aqui do estilo que eles utilizam, e isso é algo bem legal, onde você consegue aumentar e diminuir ali o mostrador de velocidade e RPM, e pode deixar o GPS bem grande no meio da tela. Então isso é algo assim bem bonito e bem fácil de utilizar, fica bem fácil ali de você entender como é que ele funciona, até mesmo ele é um sistema mais intuitivo, não é um sistema ali onde você tem que ficar se matando para achar a opção. Aqui é tudo fácil, aqui no volante você consegue. Um lado você mexe no Virtual Cockpit, no outro lado você mexe tudo na parte de som. Bem simples, bem rápido, bem fácil, sem enrolação para vocês. Outra coisa legal aqui desse carro é que, como ele é um carro 4x4, a gente tem a opção off-road aqui no Drive Select, né? O Drive Select aqui são os modos de condução, onde você tem aqui os botões na parte de baixo, onde você pode selecionar aqui no Drive Select. No caso, as opções que nós temos aqui é a opção Off-Road, onde ele vai usar direto o seu 4x4 para ir em estradas de terra, lama, areia e tudo mais. Outra opção que a gente tem aqui é o modo eficiente. Obviamente, modo eficiente, passando rápido para vocês pelas opções, é modo eficiente, eficiência, consumo, vai avisar sempre o melhor consumo do seu carro. Temos a opção Comfort, visando sempre o conforto. Temos a opção Auto, que é a opção automática, onde ele vai entender como você dirige e ele vai acertar o carro para poder te entregar o melhor da forma que você está dirigindo. Temos o modo Dynamic, que no caso ele é um modo ali onde deixa o carro mais esportivo, né? Ele deixa o carro mais com o acelerador mais rápido, o volante um pouco mais duro, resposta do volante mais direta. Ele vai setar algumas coisas ali, como o câmbio também segurar em marchas mais baixas. E por último a gente tem o modo individual, que você pode presetar o que você quer para você, no seu modo individual. Aqui embaixo a gente conta aqui para ligar e desligar o Start Stop, que tem pessoas que gostam de usar, pessoas que não gostam de utilizar. Esse carro ele conta com o Start Stop, mas você pode desligar ele tranquilamente. Também conseguimos ligar controle de tração e controle de estabilidade. Também conseguimos ativar ou desativar o apito do estacionamento. E por fim, a gente tem aqui o controle de descida do carro. E também conseguimos ligar e desligar essa tela aqui do meio do painel. Essa tela aqui do meio do painel, ela é uma tela fixa. Tem alguns Audis que tem essa tela aqui rebatível, né, retrátil, que vem original de fábrica. No caso, esse carro aqui, ela não é retrátil, ela é uma tela fixa. Nessa tela aqui a gente tem tudo e mais um pouco. A gente consegue ter o GPS nela, a gente consegue ter a rádio, a gente consegue ter aqui as mídias, telefone e navegação, tá? Até mesmo a navegação aqui na tela, a gente consegue utilizar ela tanto no painel central aqui no Virtual Cockpit, quanto na tela separada. A gente consegue rodar os dois ao mesmo tempo se quiser. E dentre outras coisas que a gente tem aqui, como a gente tem aqui um touchpad, né, onde você pode escrever no touchpad. Isso já é conhecido de vocês, de algumas outras marcas que já contam com isso. E no caso da Q5 a gente conta aqui com o touchpad para que você possa escrever ali o nome da rua, o nome da rádio, ou o número da rádio que você desejar. E outra coisa legal desse carro é que ele tem várias saídas USB espalhadas pelo carro. Aqui na frente ele tem 2 saídas, na parte traseira ele tem mais algumas saídas USB. E uma das coisas que eu gostei bastante, como vocês já sabem, eu sou do proprietário de um Audi, não é um Q5, mas
eu comparei muito com o meu carro, com o meu Audi que eu tenho hoje. Eu gostei muito dessa versão nova, que é esse modelo de câmbio novo aqui. Esse modelo aqui de câmbio novo ele é bem legal, porque ele não é aquele modelo de alavanca que você tem que empurrar 4 casas para frente, quase 4 casas para trás. Ele é um que você só dá toquinho para frente e toquinho para trás. Então ele é bem simples de utilizar. Você só aperta o botão lateral, um toquinho para frente, um toquinho para frente, um toquinho para trás, um toquinho para trás. Bem simples, bem legal de utilizar. E quando você quiser colocar no P, ele tem um botão próprio para o parking. Então você clicou esse botão, ele para ali no parking direto. Ele conta com o sistema Auto Hold, que é o sistema ali de subida e descida, né, de assistente, ou seja, parou na subida, pisou no freio, tirou o pé do freio, ele puxa o freio de mão automático, pisou no acelerador, ele solta o freio de mão automático e você consegue subir a rampa facilmente. Bom pessoal, agora nas considerações finais aqui da nossa avaliação do Audi Q5, eu vou falar alguns pontos que me chamou a atenção e que me faria comprar esse carro. Bom, nos pontos desse carro, em primeiro lugar ficaria ali o Virtual Cockpit. É algo que eu gosto muito, é algo que chama muito a minha atenção. Na minha experiência com o carro, realmente, esse carro aqui tem uma tração espetacular, não tenho o que falar, não tem um defeito para falar sobre o carro e a sua tração. E é claro, referente aos seus concorrentes, eu acho que se eu fosse gastar esse dinheiro para comprar esse carro, eu compraria realmente a Audi Q5 referente ali aos seus concorrentes, no caso a X3 ou a Mercedes GLC. Por quais motivos? Motivos dos quais ele é mais rápido que elas, oferece mais opcionais e, é claro, o seu estilo Audi de ser. Beleza? Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo. E é claro, se você quer que a gente mostre para vocês, avalie outros carros, assim como um RS3, um TT-RS ou algum outro carro da Audi, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler o comentário de vocês e a gente vai tentar com certeza pegar ali o carro que vocês mais comentarem para o próximo vídeo, beleza? É isso aí, galera, grande abração a todos, agradeço pela sua visualização e, é claro, se você ficou até esse momento no vídeo, não deixe de comentar para nós, beleza? Grande abração a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau!